Reflexo? Dá. Dá reflexo. O que você não pode ler? Aí eu não enxergo pra ler. Mãe. Vamos aguardar só um minutinho, tá, Hortência? Só para dar 6h30. Agradecer já a presença da Suzana, o Robert, que acabou de falar, obrigada, a presença. Isso. A Geni é uma mulher forte, liderança em 2 comunidades, a Vila Chaves e Vila Califórnia. É onde que a gente tem muito microempreendedor. Também agora já são 6h30, né? Sim. Boa noite, Então, Geni. Então vamos começar aqui. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, só que dessa vez vai ser sobre pessoas jurídicas, né? O imposto de renda das pessoas jurídicas. Na segunda a gente falou um pouquinho sobre o imposto de renda, mas foi com a Mônica Moreira, né? E ela falou do imposto de renda para as pessoas físicas. E hoje a Hortência, que é contadora, já... Quantos anos, Hortência, de ser contadora? Ai, não posso contar quantos anos. Já tem um tempinho aí, né, Hortência? Já tem um tempinho. Já tem um tempinho de caminhada aí. Eu comecei no escritório de contabilidade. E quando meus filhos nasceram, aí é difícil, com 2 filhos, né, que são diferenças de 1 ano, os 2 mais velhos, aí era impossível trabalhar para os outros com 2 filhos. E aí eu abri o próprio escritório, né, de sociedade com outra pessoa. Lembrando que meus filhos, a mais velha tem 24 anos. Então já tem um tempinho de caminhada aí. Então você vai passar bastante dicas boas para a gente aqui. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto de renda pessoas jurídicas, né? Mais especificamente microempresa, não é? E os empreendedores individuais, certo? Isso, né? Isso. Então, dá uma geralzinha aí pra gente, Hortência. Como é que funciona aí? Porque segunda-feira, como eu te falei, a Mônica Moreira falou um pouquinho pra gente essa questão do imposto de renda pessoa física, né? Que até o período para a gente declarar esse ano estendeu agora até 30 de junho. E pessoa jurídica, o que está acontecendo aí? Pois é. A pessoa jurídica, ela pode ser tributada não só no Simples Nacional ou como microempreendedor, que é o que nós vamos falar aqui, mas ela pode ser tributada também no lucro real e no presumido. Então, como nós vamos falar do lucro do Simples Nacional e do MEI, o Simples Nacional, a entrega da declaração era 30 de março. E o MEI, agora, 30 de maio, né? O último dia útil desses meses. E com a pandemia, foi prorrogado agora para o dia 30 de julho. Tá? Então aconteceu a mesma coisa. Tipo assim, então, esse mesmo benefício que deram para as pessoas físicas, também deram agora para as pessoas jurídicas também. Mas só para o MEI e para o empreendedor. Isso. Tá. Nós não vamos falar das outras tributações, porque elas são mais complexas, e aí ela envolve um contador mesmo. E o nosso intuito aqui é para ajudar mais as pessoas físicas.
o Simples Nacional, ele precisa também de um contador, mas o microempreendedor é uma forma mais simples, então a gente vai passar isso aqui, tá? Entendi, beleza. Então tá, Hortência, você falou que parece que tem uma diferença aí do lucro presumido, real, simples, né? Isso. Como é que Então, é isso? Deixa eu entender. Resumido, é uma alíquota fixa em cima da receita dele, tá? Aí esse é o lucro presumido, tá? E o lucro real, basicamente, tá? Eu estou falando só o básico aqui Não, do presumido e do real, tá? Basicamente, eu pego as minhas receitas, deduzo as minhas despesas e ali eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda, a alíquota da contribuição social, sendo que eu tenho que fazer algumas adições, algumas exclusões de algumas receitas, tá? Agora, o Simples Nacional, né? O Simples Nacional é muito interessante, ô Morgana, porque ele não é uma tributação nova. Ele começou lá em 1996 com o Simples Federal. Ele incluía só os impostos federais em 1996. Quando foi em 2006, tá? Veio a Lei 123, que agora é o Simples Nacional. Aí sim, ele engloba os impostos federais, os impostos estaduais e os municipais, tá? Valendo a partir de 2007. Ah, tá. Então, no Simples Nacional, só ver se eu vou conseguir entender. No Simples Nacional, eu vou pagar somente um imposto. Você, na verdade, recolhe uma guia só. Tá? Ah, tá. Uma guia. Uhum. Tá? Você recolhe e isso vai para o comitê gestor do Simples Nacional, que hoje é a Receita Federal. Tá? Tá. E lá ela vai distribuir esse imposto. Por exemplo, se você recolheu lá, você apurou a sua alíquota, você recolheu R$1.000. Nestes R$1.000, uma parte vai para o imposto de renda, o outro vai para a contribuição sobre o lucro líquido. Ah, entendi. Uhum. O outro PIS, o outro para o COFINS. Tem uma distribuição, tem uma tabela fixa, entendeu? Uhum. Entendi. Nós tivemos uma pergunta aqui falando assim, se as doações de alguma forma ajudam no imposto de renda da empresa. Sim, ela ajuda, mas no Simples Nacional não, tá? Porque o Simples Nacional eu apuro uma alíquota em cima da minha receita, entendeu? Entendi. Então, eu apuro a minha receita mensal, tá? Ele é recolhido mensalmente. Chega no final do mês, eu vejo a minha receita e entro no site. É um programa do próprio Simples Nacional. Eu entro lá e ali eu calculo o meu imposto de renda. Entendeu? Entendi. Uhum. Beleza. Tá? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Qualquer empresa pode ser optante do Simples Nacional? Então, para você ser optante do Simples Nacional, só pode ser microempresa ou empresa de primeiro porte, de pequeno porte. O que é isso? A microempresa é aquela que faturou de R$1 até 360 mil. Essa é a microempresa. Uhum. Acima de 360 mil até 4.800.000 é a empresa de pequeno porte. Este é um requisito para ser do Simples Nacional. Ser microempresa ou empresa de pequeno porte. E pode desenvolver qualquer atividade? Não. Ali eram os outros requisitos. Esse da empresa é um requisito. Não pode ser qualquer atividade. Lá dentro da lei, como tem várias atividades que são impeditivas do Simples Nacional.
Ah, uhum. Que reside no exterior, ela não pode ser do Simples Nacional, tá? Beleza. Outra coisa, ela não pode ter débito nenhum, nem no INSS, nem no âmbito federal, nem estadual, nem municipal, tá? E, então, estes são os requisitos básicos para ser do Simples Nacional, tá? Beleza. Você já falou lá no comecinho pra gente o período, né, que faz essa declaração do Simples Nacional, que esse ano também prorrogou, né? Este ano também prorrogou, né? E a outra coisa, para ser do Simples Nacional, eu preciso formalizar isso, tá? Como que é isso? Eu abri minha empresa hoje, formalizei a Constituição, eu tenho 30 dias para fazer a minha formalização, que eu quero ser do Simples Nacional, tá? Agora, se eu já for uma empresa constituída, que não estou no Simples Nacional, eu quero mudar a minha tributação, tá? Aí eu tenho até o dia 31 de janeiro, né? Ou o último dia útil do mês de janeiro para poder fazer essa opção do Simples Nacional, tá? Entendi. Então, uma empresa que já existe, aí chegou lá no mês de março, ela quer ser Simples Nacional, ela não pode, tá? Ela Tá. tem que Tem um fazer período essa aí que você opção, fazer. tem que fazer essa opção até janeiro, entendeu? Entendi. Beleza. Hortência, acho que agora a gente podia entrar um pouquinho sobre o MEI, né? As microempresas do empreendedor individual. Fala um Sim, pouquinho sobre eles, porque eu acho que. assim, só a parte da declaração, né, Uhum. do Simples Nacional, porque aí a gente termina essa parte do Simples Nacional e aí Nacional. nós vamos para o microempreendedor. Então, a declaração, né, que ela normalmente é feita até o dia 30 de março, e esse ano ela mudou, quando eu vou fazer, lá no site do Simples Nacional já está as minhas receitas, porque eu informei mês a mês, né? E aí eu tenho outras informações lá. Eu tenho que informar qual foi o valor das minhas compras, qual foi o valor das minhas compras por unidade da federação. Eu tenho que informar quantos empregados eu tinha no início do período e no fim do período. Eu tenho que informar também o meu saldo de caixa no início e no fim do período, os empregados. Hortência, quando você fala esse início e fim do período, seria como? No mês, assim? Não entendi. Desculpe, porque a gente vai... Não, eu fiquei meio perdida. Desculpe. Quando eu falo período, é o exercício, ou seja, o nosso exercício é estabelecido de 1º de janeiro do ano até o 31 de dezembro, tá? Tá. Então, eu tenho os empregados que eu tinha no dia 1º de janeiro daquele ano, né? Neste caso, nós estamos fazendo 2019, né? Então, quantos empregados que eu tinha no começo de 2019? E aí, quantos empregados que eu tenho no dia 31 de dezembro? Tá? Entendi. E aí, ali também eu informo o sócio, quanto que eu paguei os sócios, quantos se foram os rendimentos tributáveis. Tá. Tem uma pergunta aqui, Hortência. Tem uma pergunta aqui que fala assim: Hortência, sou MEI, preciso enviar a declaração de imposto de renda à pessoa física? Eu vi uma pergunta aqui, o Raul falando assim: ei, Raul, boa noite. Falando assim, o microempreendedor tem direito a PIS? Não. O PIS, ele é para empregado. E o microempreendedor, ele é uma pessoa jurídica, né? Então, não tem direito a PIS, não. Tá? Se esse microempreendedor ele tiver um emprego de carteira assinada, aí é outra coisa. Mas ele só microempreendedor não tem direito. E aí tem outras, sim. Sou MEI, preciso enviar minha declaração de imposto de renda?
Então, essa é uma questão que você tem que analisar. Daqui a pouquinho eu vou te responder, não, porque aí a gente vai numa sequência aqui, aí daqui a pouquinho eu te respondo, porque eu tenho que falar da declaração do imposto de renda pessoa jurídica, que aí fica mais fácil entender a de pessoa física. Tá bom? Daqui a pouquinho eu te respondo. Então tá, então daqui a pouco a gente responde essa. Acho que quanto ao simples, acho que não teve mais nenhuma outra pergunta, não, né? Acho que não. Eu conferi que fechamos aí, né? Fechamos, né? Falar do microempreendedor, que essa forma de tributação, né? Essa forma de legalização dos pequenos empreendedores, apesar de muita gente achar que é simples, ela não é tão simples assim, não. Vocês vão ver, assim, vocês vão ver no decorrer dessa live que não é tão simples assim, não. Quando eu falar na declaração, você vai ver que é super simples, mas as implicações não são simples. Ixi. Então, eu fiquei sabendo que parece que a gente tem você me falou mais cedo, são quantos milhões já de cadastros no MEI? Então, nós temos agora em 2020, lá no portal do empreendedor tem uma aba lá que são estatísticas, que qualquer um pode entrar lá. Nós temos agora... Acho que travou aqui. Vocês estão ouvindo, Hortência? Ouvindo e vendo Hortência, para mim, travou aqui. Hortência. Pessoal, só um minutinho que eu vou chamar a Hortência novamente aqui, porque travou. Aí, eu já chamei a Hortência novamente. Aí? Tá Hortência? Só um minutinho aí. Tá me vendo? Então... Pessoal, vocês estão ouvindo e vendo a Hortência? Tem como alguém me comentar aí para mim, por favor? Robert, tá ok? Tá ok, gente, a Hortência, para vocês? Tava tão ruim a live assim, gente. Hortência, eu vou tirar você e te chamar novamente, tá bom? Tá bom. Só um minutinho. Então tá. Gente, eu tô chamando a Hortência de novo, porque travou aqui. Só um minutinho, tá? Acho que voltamos. Tá me escutando, Hortência? Eu tô. Ah, então voltamos. Todo mundo tá ouvindo e vendo a Hortência, gente? Irmã, está a 300 quilômetros daqui, Alcione. Que bom. Vamos só aguardar. Tá ok aí para todo mundo? Só aguardar para ver se o pessoal dá um retorno aqui pra gente, se todo mundo tá vendo nós duas e escutando bem nós duas. Aqui, ó, o digital... Porque a Juscelia é a responsável também pelo departamento fiscal na Numérica Contábil. Ah, que bom, ué. Que bom que ela tá aqui com a gente hoje. E a Juscelia, que é do departamento pessoal. Então, se elas quiserem fazer alguns comentários aí, fiquem à vontade, né? O que só vai contribuir aqui com o nosso bate-papo hoje. Né? Aí então, Hortência, olha,
Se ela não fizer a declaração do MEI, tem algum problema? Tem. Tem sim. Tem. Olha, primeira coisa, você vai pagar a multa. A multa é mínimo R$50 e máximo 200. Tá? E aí, como que é calculado isso? É calculado 2% em cima do faturamento, 2% ao mês em cima do faturamento seu que você vai declarar lá na declaração. Tá? Então, você declarou R$10.000, 2%, R$200. Já paga R$200. Se você pagar com menos de 30 dias, você tem a redução de 50%. Então, vai pagar R$100. Tá? Tudo nesse país é multa, né, Hortência? Aí o Cláudio perguntou lá assim, o MEI tem descontos ou benefícios? Sim, o MEI tem benefícios. Né? Primeira coisa, você está legalizado na sua profissão. Né? Então, aquela pessoa que vendia um churrasquinho ali na esquina, que fazia um cachorro-quente, né? Então tem uma pergunta aí. Então, o MEI são só para essas atividades que antes era informal, ou pode ser também qualquer atividade no MEI? Como é que é? Não é só as atividades informais, não. Que antigamente era, né, que a gente falava de informal, né? Mas, por exemplo, um pequeno comércio, tá? A pessoa que tem um pequeno comércio, ela pode ser MEI, sim. Para ela ser MEI, ela precisa ter um faturamento anual de 81 mil. Tá? Então, não pode passar de 81 mil. Ei, Rosane, boa noite. Lembrando que eu não posso esquecer da proporcionalidade. O que é isso? É 81 mil de janeiro até dezembro. Mas e se eu abrir o meu microempreendedor em julho? É só 6 meses. Né? Isso. Então, é 40.500. Ou seja, é uma média de 6.750 por mês. Tá? Entendi. E aí, voltando à pergunta lá do Cláudio, perguntou se tem algum benefício? Tem. Olha, o MEI ele tem aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, não. Tá? Ele vai se aposentar por idade. Ou seja, a mulher com 60, o homem com 65, e quando 15 anos de contribuição. Tá? Mas ele tem o auxílio-doença, o salário maternidade, tá? Então, ele tem benefícios, sim, tá? Outra pergunta aqui. Ah, não, foi só um comentário, foi o Robert que falou que abriu o MEI em janeiro e que está meio perdido. Robert, se não ficar esclarecedor, se você quiser me fazer alguma pergunta, pode entrar no meu Instagram, @hortência_contadora, pode me fazer, tá? E o Robert perguntou lá assim, pago muito, não consigo alterar para simples? Não, ele não vai conseguir alterar para simples agora, tá? Só em dezembro que ele pode fazer o pedido para valer a partir de janeiro, tá? Entendi. Aqui, Hortência, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta aqui. E quando é apurado a receita do MEI? Vai coincidir com o período? É muito importante essa pergunta sua. Aí está uma coisa que eu falo que não é tão simples assim. Por quê? O MEI ele não está obrigado a emitir a nota fiscal para a pessoa física, não, que é o consumidor final. Tá? Ele tem que fazer o controle dele. Lá no portal do Simples tem esse formulário. Tá?
Mas ninguém, assim, abre o MEI, como o Robert falou ali, e falou que está meio perdido. Ele não vai fazendo a apuração mensal, tá? Então, ele tem que fazer ali o controle dele, tá? Porque se é, por exemplo, Morgana, um comércio, ele vai tirar a nota fiscal, aí fica mais fácil para ele controlar. Tá? Mas se é uma pessoa física, como eu falei, um gesseiro, um jardineiro, ele não faz esse controle. E qual é o perigo disso? Porque hoje é muito fácil você ter uma maquininha de cartão de crédito, né? Sim. Você vai passando a maquininha de cartão de crédito, extrapola os seus 81 mil, tá? E aí deixou de ser microempreendedor. Tá? E aí, então, se eu extrapolo, então, aí vai ser já, eu passo para qual categoria aí? Mas aí não é assim, não. Olha só, Ah. quando você extrapola, e aí eu vou falar de uma empresa que já está o ano todo, desde 1º de janeiro. De janeiro. Tá? Uhum. Ela tem que faturar 81 mil. Se ela extrapolar até 20% da receita dela, se ela faturar no ano 97.200, que foi um excesso de 20%, ela vai continuar recolhendo normalmente os impostos até dezembro. O dezembro você vai pagar 20 de janeiro, tá? Okay. E aí, quando você faz a sua declaração do microempreendedor, vai sair um dado lá que chama DAS complementar de excesso de receita. Ou seja, a Receita vai te cobrar, em cima desses 20%, um percentual, tá? Mas, se você extrapolou os 97.200, que foi acima dos 20%, aí você volta lá em janeiro e a partir de janeiro você é microempresa, tá? Se for dentro de 300, até 360 mil. Uhum. Então, aí chega lá em janeiro, você vai recolher os impostos lá em janeiro, com multa e juros, e vem retroagindo até o mês que então aí já coloca tudo com multa e juros? Com multa e juros, porque você deveria ter recolhido lá em janeiro. Então, assim, olha, a gente abre... É complicado. Porque... muito simples. Não, você tem que olhar. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De uma pessoa que ela tinha uma banca de revista, faturamento baixo. E aí ela tinha um cartão de crédito e ela começou, a pessoa precisava de dinheiro, ia lá, passava a maquininha e ele cobrava aquela coisa. Extrapolou esses 81 mil. E não contou nada para ninguém, não. Mas a Receita Estadual cruza os seus dados de cartão de crédito. A Receita Estadual mandou uma notificação, ele foi excluso dos... E aí, esse que foi pego por sonegação, nem do Simples Nacional ele não pode ser mais. É porque no começo você falou, né, que não poderia ter nada de débitos, né, para estar no Simples. E nada de sonegação também. Nada de sonegação, foi mesmo. Você no comecinho do vídeo, você começou falando isso com a gente. Hortência, essa questão, então, só para a gente ficar mais claro aqui para mim, dessa questão do MEI. Eu não faço, então, essa minha declaração mês a mês, de quanto eu tive de receita e quanto eu tive de despesa. Não faço isso mês a mês. No site da Receita, no portal, você não vai... Gente, travou de novo? Ou foi só para mim aqui? Só um minutinho.
Hortência, travou aqui de novo para mim. Repete, fazendo favor. Você não vai fazer essa declaração mês a mês, não. Você vai fazer um controle para você. Vou fazer tipo assim, um livro caixa para mim, né? Isso, faça um livro caixa para você, tá? Entendi. Tá? E aí, nós vamos falar assim da declaração propriamente dita, porque é muita coisa, e eu falei que quando chegasse na declaração eu ia responder uma pergunta lá da pessoa. Foi mesmo. Então, a declaração do microempreendedor é a coisa mais fácil do mundo. Você vai informar lá 3 coisas. Você vai entrar no portal do empreendedor, coloca seu CNPJ, aqueles caracteres chatíssimos que tem, né? Normalmente a gente põe, tá vendo outra coisa? Acho que todo mundo detesta aquilo. E ali a página da declaração. Você vai informar primeiro a receita bruta sua, se for de comércio, indústria, tá? No segundo quadrinho, você informa a prestação de serviço e aí informa se teve empregado ou não. Porque o MEI, Morgana, ele pode ter um empregado, só um empregado. Tá? Uhum. E esse empregado só pode ganhar no salário dele. Só pode ser um salário mínimo ou o piso salarial da classe. Tá? Ah, tá. Aí você manda continuar, tá? Na próxima tela aparece os impostos, a relação dos impostos que você pagou. Esses impostos estão fixos, tá? Tem 3 valores de imposto, tá? Um para comércio, um para serviços e o outro que é para comércio e serviços, tá? Entendi. E aí você manda enviar. Pronto. Está feita a sua declaração. É só isso. Então, essa declaração aí não precisa de contador, né? O microempreendedor ali pode ele mesmo. Entendi. Mas aí, agora eu vou te responder. Eu não sei quem foi que me perguntou se precisa entregar a declaração. Também não. Isso. Aí, o seguinte. Eu fiz a minha declaração. E o MEI é diferente do Simples. Porque o Simples, o sócio tem uma retirada pro labore. Tá? E aí, o MEI não. Qual que é o ganho do MEI? Ele tem uma parcela, todo aquele lucro é o ganho da pessoa física. Da pessoa física. Então, para dar um exemplo, que eu acho que o exemplo fica mais fácil. Mais fácil. Uhum. Um microempreendedor que ele teve um faturamento de 50 mil reais. Tá? E aí ele tem despesas comprovadas. Tá? O que são despesas comprovadas? Notas fiscais do que ele gastou, do que ele comprou. Ele tem as despesas com funcionário, se for o caso com aluguel, água, luz, né? Ele tem toda essa documentação. Então, o faturamento foi 50 e as despesas dele foi de 20 mil, tá? 50 menos 20, ele teve um lucro de 30 mil. 30 mil. Uhum. Então, esses 30 mil é o lucro dele, tá? Que vai ser lançado lá na declaração de imposto de renda dele. Só que esses 30 mil não é total tributável. Não? Não é tão simples assim. Não é simples. Se a empresa for de um comércio, 8% desse lucro dele está isento. Tá?
Se for transporte de passageiro, 16% está isento. E se for de outros serviços e tudo, 32% está isento. Então, voltando lá no nosso exemplo, ele teve 30 mil, né, De lucro. Isso. E aí vamos colocar que ele seja do comércio, que 8% dele está isento, né? Isso. Aí, 8% de 50 mil, tá? Ai, Que é da receita dele, não do lucro, tá? Nossa, que é difícil. Guarda esses 30 mil. Aí eu pego 8 vezes 5, vai dar 4 mil, não é? Isso, 4 mil. Esses 4 mil, a pessoa física vai lançar lá no imposto de renda dele, lá no quadro de rendimentos isentos, tá? Se ele tiver que fazer, por enquanto não descobrimos. Aí ele teve um lucro de 30. De 30. Menos 4 que foi da parcela isenta, a parte tributável dele foi 26 mil. 26 mil. A minha obrigação de entregar declaração de imposto de renda é se eu ganhar rendimentos tributáveis acima de 28.559, né? Uhum. Então, o microempreendedor, neste exemplo meu, não precisa entregar a declaração. Evolução, entendi. Mas passando um pouquinho disso aí, já tem que declarar, né? Se ele for, por exemplo, nesse caso aqui, eu dei um exemplo que a pessoa teve uma despesa de 20 mil. Então, vamos mudar isso. Vamos colocar uma pessoa que teve uma despesa de 10 mil. 50 menos 10, 40. 40. A parte isenta era 4 mil, que nós já descobrimos, né? Então, 40 menos 4, 36. Então, essa pessoa vai declarar lá no imposto de renda dela 36 mil como tributável, tá? E 4 mil como isento. Isento. Ei, bigodinho. Mas isso realmente não é tão simples, não, sabe, Hortência? Eu pensei que era mais fácil, assim, sabe? Que a pessoa não, talvez nem precisaria declarar isso lá no imposto de renda dela, de uma pessoa física. Realmente tem uns... As pessoas acham isso. E normalmente as pessoas não guardam as notas fiscais. As pessoas não gostam com isso de pegar nota fiscal. Aliás, é uma cultura do brasileiro de não pegar nota fiscal. Sim. Né? Porque a gente fala assim, imagine uma pessoa que faz doces em casa e quer regularizar isso, né? Eu faço lá o meu doce e tal, aí eu faço uma compra para minha casa, ela tem a empresa dela dentro da sua própria residência, né? Aí eu faço compra para minha casa e já faço compra para aquela atividade que eu estou exercendo, né? Aí as pessoas geralmente não têm essa disciplina, né? De separar. Então, você vai fazer compra, faça junto. Mas no carrinho você separa ali. Passa primeiro uma compra e depois a outra compra. Né? E vai ter que ir guardando esses cupons. Você tem a nota da empresa. Não, tem que estar identificado que foi para aquela empresa. Entendeu? Exatamente. Não pode deixar isso. E aí, a Receita Federal, né, os órgãos, ele tem 5 anos para poder te cobrar isso. Tá? E um momento, ele pode sim te cobrar, pode até passar alguma coisa, mas você está fazendo errado, né? Entendi. Então as pessoas têm que ficar bem atentas a isso, né, Hortência? Porque essas pessoas estavam acostumadas a trabalhar de uma forma, né? E aí, quando ela regulariza com o MEI, então ela vai ter que ter essa disciplina de guardar toda a documentação, né? Toda essa documentação para que futuramente ela não tenha problema. Porque foi igual o caso que você contou aí. Tudo bem que do
do jornaleiro lá, ele acabou passando cartão demais, né? Mas as pessoas têm que ter essa disciplina, pode ser que ela futuramente pode ser taxada e pior, né? A questão da sonegação fiscal, né? Analisar, né? Uhum. Alguém perguntou ali assim, o MEI tem direito à aposentadoria? Tem direito à aposentadoria por idade. Prioridade. Tá? Não conta como tempo de contribuição. Uhum. Mas já é um benefício, né? A gente pode considerar isso como um benefício, né? Isso é um benefício, Porque, assim, Porque também vai ter direito ao auxílio doença, não vai? Vai ter direito ao auxílio doença, ao auxílio maternidade, né? Tem direito ao auxílio doença. Você precisa ter uma carência, que aí já vai as carências. Não, já vai para o previdenciário, né? Não é só abrir um MEI e mês que vem eu fiquei doente, né? Só abrir um MEI, mês que vem eu vou ganhar neném e tem direito ao salário. Não. Tá? Você precisa, no salário maternidade, você precisa ter 10 contribuições. Que não precisa ser exatamente do microempreendedor. Eu posso estar de carteira assinada, né? E aí parei de contribuir, né, como carteira assinada, como outra coisa, e aí abri o meu microempreendedor e só tem 3. Mas a somatória ali tem que ser assim, né? Entendi. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Entrou muitas pessoas. Ai, que bom. E quem tiver perguntas, pode fazer as perguntas aí que a gente vai respondendo. Os valores dos recolhimentos mensais dos simples nacionais, eu falei que nós temos 3 valores, né? Isso. O que eu estou falando aqui, porque o Cláudio já me perguntou isso e eu não tinha respondido ele. Foi. Né? Preciso guardar as notas fiscais de todas as compras para declaração de imposto de renda como meio? Sim, você precisa guardar essas notas fiscais, porque nós vamos utilizar lá para ver quanto foi o seu lucro, para isso ser lançado na sua declaração de imposto de renda pessoa física, se for o caso. Tá? Nós não lançamos as despesas na declaração do microempreendedor, tá? Mas como ela vai ser base para o imposto de renda pessoa física, eu tenho sim que guardar. Obrigada, Rosane. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Se você vê aí, pergunta. A gente falou assim, tem taxa para alterar a atividade do MEI? Não, não tem taxa. Não tem taxa, tá? né? Não tem taxa para abrir. Para isso é uma questão muito importante, Morgana. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, vou abrir um microempreendedor. É só entrar na internet que eu abro e pronto. Isso. Tem sites que não é o site do governo, tá? E aí ele cobra taxa para abrir, para alterar, para dar baixa. Então, precisa, sim, estar atenta. Portal do empreendedor.gov.br. Isso mesmo. Outro site não é o site do governo. Isso a gente tem que falar mesmo, porque a pessoa... O que é divulgado para a gente nas mídias, né, que a gente vê, é essa facilidade, né, Hortêncio? Essa facilidade. Né? Aí tem pessoas que acabam querendo tirar proveito daquelas pessoas que acham que é só ir lá, facinho, né? E tem esses sites que acabam cruzando, né? A pessoa joga esses dados no Google, né? Microempreendedor, e tem esses sites que cruzam esses dados e acaba querendo tirar proveito, né? O Robert mesmo está falando lá, já entrou em vários. E essas pessoas, normalmente, como você diz, assim, são aproveitadoras algumas, né? Ela põe um site muito parecido com o site do governo, tá? Entendi. Hortência, sobre direitos trabalhistas. Tá? Nós não vamos abrir o leque aqui para direitos
especialistas, não. A gente pode chamar depois um advogado nessa área de direito do trabalho. Eu, particularmente, eu não trabalho nessa área, mas futuramente a gente chama um aqui para falar essa questão, né, de acidente de trabalho e outras questões que o pessoal tem dúvida. Mas se ele estiver perguntando ali, o microempreendedor tem direito ao acidente de trabalho, aí eu vou responder aqui, porque às vezes não é essa a questão dele, mas que é de outro. Né? Então, o funcionário desse microempreendedor, se ele tiver um acidente de trabalho, ele está coberto, sim, como qualquer funcionário de uma outra, de uma empresa, uma microempresa, uma grande empresa, ele está coberto. Tá? E aí, o microempreendedor, ele tem direito ao acidente de trabalho? Não, porque acidente de trabalho é para o funcionário. E o microempreendedor, ele é um empresário. Ou empresário. Mas é empresário. Tá? Certo. Eu acho que a gente não tem... Deixa eu ver se temos mais aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma? E aí, é até uma questão que eu já tinha falado, né? Se o microempreendedor, ele pode ter vários empregados. Não, ele só pode ter um empregado. Só um empregado, isso. Só um empregado. E esse empregado tem que ganhar o salário mínimo ou o piso da categoria. Tá? Deixa eu ver se temos mais... Eu vou voltar lá que eu parei. O pessoal tá pedindo aqui para compartilhar no IGTV. Eu vou compartilhar no final aqui. A gente encerrando, eu vou compartilhar. Tem um monte de gente pedindo. Porque você deu tantas dicas, né, Hortência? Que a pessoa que é o microempreendedor. Neste momento de pandemia, a gente pode fazer essa live que era mais esclarecedora, né? Porque é muita dúvida. É muita dúvida. Morgana, as pessoas, elas ficam com vergonha de perguntar. Às vezes a pessoa está falando muito técnico, né? Como eu estava falando lindo lá e a pessoa não estava entendendo. Então a gente tem que ter uma linguagem mais à altura de não contadores, né? Do empresário mesmo. Do empresário. Porque não é só o microempreendedor, não. Às vezes, empresários de grandes empresas não sabem muitos termos que a gente usa, né? E aí, como eu estava falando dos 3 recolhimentos, né? Ele vai recolher 5% do salário mínimo, tá? Esse valor é fixo. 5% do salário mínimo é para o INSS. Tá? É o INSS do microempreendedor. Isso aí é R$ 52,25. Se for do comércio, além desses R$ 52,25, ele recolhe mais R$ 1 para o ICMS. Tá. Se for prestação de serviço, vai recolher por R$ 5. E se for um microempreendedor que tem comércio e que tem a prestação de serviço, ele recolhe R$ 6. Então, se for comércio, o valor total a recolher é R$ 53,25. Se for serviços, é R$ 57,25. E se for comércios e serviços, R$ 58,25. Isso mensalmente. Mensal, beleza. Isso. Hortência, eu acho que não tem mais perguntas. Eu acho que não tem mais perguntas. A gente tinha outras coisas para poder falar, mas a gente só tem 10 minutos. Exatamente. Né, o que eu vou falar com o pessoal? Gente, todas as dúvidas que vocês tiverem, ou vocês mandam pra gente, ou no Instagram da Hortência. Qual que é o seu Instagram mesmo, Hortência? É @Hortência Contadora. Então, vocês mandam pra lá. A gente pode fazer uma outra live, né, Hortência? Podemos marcar uma outra para tirar essas dúvidas. E se for de interesse, podemos fazer outra live.
tá? E na medida do possível, a gente também vai respondendo, a gente faz o contato com a Hortência, vocês entram em contato com ela diretamente, e dependendo das dúvidas, a gente marca uma segunda live para tirar essas dúvidas, né? Que eu acho que vai ser interessante. Eu vou só responder mais a da Suzana ali. A Suzana Beleza. falou assim, se ela tem muitos boletos em aberto, se é interessante ela cancelar o MEI e abrir o outro. Não, não é interessante não, porque essa dívida não acaba, tá? Então, se você quiser fazer suas considerações finais aí pra gente, dando uma dica, o que você acha mais interessante? Tá. Eu quero agradecer muito a você, a todo o escritório aí do Direito A gente que agradece. Tá? Que neste momento está trazendo vários assuntos de interesse. Agradeço a todo mundo que participou dessa live aí. E foram muitas pessoas bacanas, né? Que as pessoas interagiram com a gente, foi muito bacana, né, Hortência? Isso, né? E assim, quem está parabenizando aí, o parabéns não é só meu, nem para Morgana, é para todos vocês. Porque se todo mundo que tivesse vocês aqui, nós não faríamos essa live. Exatamente. Tá? E agradeço vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode entrar no Instagram, tá? E eu vou responder cada um. Então, tá bom. A gente que te agradece, Hortência, pode ter certeza que nós vamos te convidar para outras lives, que eu tenho certeza, principalmente essa questão aí do microempreendedor, eu acho que vai surgir muitas dúvidas, né? Porque, pelo menos eu tinha a impressão que era muito simples. Eu já vi que não é bem assim, né? Já vi que não é bem assim. Então, tenho certeza que vai surgir outras dúvidas e a gente marca uma próxima. Tá bom, então. Te agradeço. Beijo, boa noite para todo mundo e até a próxima, gente. Tchau. Tchau.